Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo à Oficina da Missão. E o tema de hoje é o professor como um facilitador. Na verdade, nesse vídeo, queremos conversar com você como você pode passar a lição da Escola Sabatina no sábado pela manhã de uma maneira fantástica com a sua unidade de ação. Veja o que Ellen White fala a esse respeito. Todo professor, antes de assumir a direção da sua classe, deve ter distintamente delineados na sua mente planos referentes ao que precisa fazer naquele dia e naquela ocasião. Precisamos entender que somos diferentes uns dos outros. Portanto, o professor precisa preparar estratégias para alcançar os diferentes tipos de alunos de sua unidade de ação. Isso para mim ficou muito claro na época que eu estava fazendo faculdade, porque eu lembro que tinha muita facilidade de aprender o conteúdo apenas assistindo a aula. Mas eu tinha amigos meus que aprendiam muito mais quando eles sentavam para fazer as leituras. O meu método de aprendizado era diferente do deles, assim como os seus alunos aí na unidade de ação também aprendem de maneiras diferentes e você precisa alcançar a todos eles. Perceba agora o método de Jesus ensinar. Durante os 4 evangelhos, são registrados que Jesus fez cerca de 307 perguntas. Para contrastar, fizeram a ele 183. No entanto, Cristo só respondeu 3, ou seja, ele era 40 vezes mais interessado em perguntar do que em responder. Eu percebo que Jesus ele era aquele professor que gostava de instigar no aluno o desejo pelo aprendizado. Ellen White também fala que o professor não deve limitar-se a repetir as palavras da lição, mas precisa estar familiarizado não só com as palavras, como com as ideias. O momento de recapitular a lição não é o momento de estudar a lição. Você precisa preparar ali os pontos principais. Você precisa ajudar a solucionar as questões que foram levantadas pelos alunos e, principalmente, a fazer uma aplicação para a vida prática dos seus alunos. Querido amigo, eu tenho em minhas mãos a lição da Escola Sabatina do professor. E essa lição ela é diferente da lição do aluno, porque nela contém o auxiliar do professor. Ali você encontrará algumas ferramentas que facilitará a recapitulação da lição lá na unidade de ação. Essas ferramentas são o esboço, que apresenta um resumo e uma visão geral da lição, o comentário, onde você encontra ilustração, você encontra percepção teológica daquele assunto, depois uma área de reflexão, que vai levar os seus alunos a se aprofundarem naquele tema, e finalmente uma aplicação prática para a vida dos seus alunos. Sabe, durante muito tempo eu recapitulava a lição sem usar o auxiliar. Mas eu começava então no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Quando chegava na quarta, já terminava, já dava o horário da Escola Sabatina e eu tinha que encerrar o assunto sem cobrir toda a lição. Um dia, participando de um treinamento, o pastor falou a respeito do auxiliar. Confesso a vocês que na primeira lição, utilizando o auxiliar, recapitulando, eu tive dificuldade. No segundo sábado também, mas a partir do terceiro sábado aquilo fluiu. E desde então eu recapitulo a lição utilizando o auxiliar. E desde aquele dia eu nunca deixei de cobrir a lição toda no sábado pela manhã. Assim como nesse vídeo eu utilizei a minha experiência para instigar você a utilizar o auxiliar da lição da Escola Sabatina, use também, meu querido professor, as suas experiências pessoais para facilitar o entendimento sobre o assunto estudado. E eu tenho certeza que dessa maneira Jesus estará capacitando você para essa maravilhosa obra, pois ele disse: "Vinde até mim, e eu transformarei você em pescadores de homens."